Olá! Nesta aula nós vamos continuar a falar sobre introdução a sistemas distribuídos, falando agora mais especificamente dos objetivos ao projetar ou desenvolver um sistema distribuído. Um dos pontos mais importantes ao, ao projetar um sistema distribuído é o chamado compartilhamento de recursos de um sistema distribuído. Tá? Essa é uma das grandes razões do porquê construir sistemas distribuídos. A gente quer de alguma forma compartilhar algum tipo de recurso. Seja compartilhar documentos, dados, compartilhar hardware, software ou qualquer tipo de serviço computacional. Tá? Por exemplo, a web, a grande rede web, que você abre um browser e acessa páginas web, navega por links e acessa novas páginas, nada mais é do que um grande compartilhamento de documentos. Então, tem documentos HTML em outros formatos que estão no servidor e compartilhados para múltiplos usuários. Tá? Então, é um dos maiores sistemas distribuídos do mundo, a web, tá? E permite esse compartilhamento de informações através da internet. Eu também posso querer compartilhar dados. Imagine cientistas trabalhando no mesmo conjunto de dados. Hoje em dia, atualmente, a Covid-19 tem o Ministério da Saúde do Brasil compartilhando dados para que várias pessoas tenham acesso centralizado a essa mesma informação. Eu posso querer compartilhar hardware, por exemplo, um supercomputador que eu tenho, para não manter apenas para mim, eu posso compartilhar com várias instituições, usuários. Posso compartilhar software, por exemplo, o Gmail é um software para gerenciamento de e-mails, Facebook é um software para redes sociais, que é compartilhado por diversos usuários que interagem nesse tipo de ferramenta. Posso também compartilhar serviços, cada vez mais comum hoje em dia com a cloud computing, compartilhamento de serviços, software como serviço, infraestrutura como serviço, entre outros tipos de serviços compartilhados. Tá? Mas por que eu vou querer compartilhar tudo isso? Por que eu não fazer com que cada pessoa, cada usuário tenha seu próprio documento, seus próprios dados? Primeiro, porque compartilhar é mais barato. Tá? Se eu tenho recursos como hardware, manter cada usuário com apenas seu próprio hardware se torna muito caro. Compartilhar recursos fica financeiramente mais barato. Então, por exemplo, se eu tenho a web mesmo, né, os documentos na web, o fato de ele estar distribuído e compartilhado é muito melhor do que cada usuário que quer acessar as informações da web ter uma cópia da web no seu computador. Seria extremamente inviável e muito caro para cada usuário manter todos os documentos na sua própria máquina. Além disso, o compartilhamento facilita a colaboração. Imagine pesquisadores que compartilham dados, muito mais fácil colaborar em cima desses dados, avançar a ciência através de trocas de informações. Então, compartilhamento de recursos é um aspecto chave, um objetivo que queremos atingir ao construir sistemas distribuídos. O segundo objetivo é a chamada transparência, que a gente já discutiu aqui um pouquinho, que a transparência é essa tentativa de aparentar ao usuário que o sistema distribuído seja apenas um sistema único. Então, algumas questões a gente vai querer tornar invisível ao usuário. Por exemplo, os processos e os recursos que executam no sistema distribuído, a gente não quer transparecer isso para o usuário. Existem diversas formas de transparência que a gente pode tentar obter, né, em um sistema distribuído. Por exemplo, uma transparência de acesso. A gente não precisa saber qual o SO em que o sistema distribuído está rodando, qual arquitetura ele está rodando, saber qual tipo de representação dos dados daquele sistema. Tudo que ele quer é um usuário acessando o sistema e tendo as suas respostas da forma que ele espera. Também queremos ter transparência de localidade. Não importa onde o serviço está, onde o servidor está hospedado, o usuário tem que ter acesso da mesma forma. Tá? Não importa também uma outra transparência, a transparência de relocação. Se a computação, se o sistema muda de um servidor para outro em localidades diferentes, isso deve ser transparente para o usuário, invisível ao usuário. Tá? Também queremos ter uma transparência de migração. Se o usuário muda, por exemplo, de uma rede para outra, ele deve continuar acessando o serviço, o sistema, sem problemas. Imagina o usuário que está viajando, ele está numa rede 4G, num carro, está conectado numa certa rede. Quando ele muda de cidade, ele pode mudar para uma nova rede. O ideal é que o sistema distribuído seja
adaptável para essas diferentes essas migrações de rede dos usuários. A gente também busca transparência de replicação. Tá? Não importa se o meu sistema está rodando em 1, 2, 3, 5 servidores, 10 servidores, 20 servidores. O usuário não precisa saber disso. Tudo que ele precisa saber é um sistema acessível, funcional, tá? E com boa qualidade de serviço. Também queremos ter uma transparência de concorrência. Um usuário não quer saber se tem 100, 200, 1000, 500 mil usuários simultâneos acessando o mesmo serviço que ele. Tudo que ele quer saber é o serviço dele funcionando. E também deve ser um sistema transparente com relação a falhas. As falhas vão ocorrer, mas idealmente o usuário não deve ficar sabendo das falhas que ocorrem. O sistema deve tolerar essas falhas e tornar isso invisível aos usuários. Em alguns casos específicos, a gente pode querer relaxar algum tipo de transparência, algum desse tipo de transparência. Por exemplo, para ter um maior desempenho, pode ser desejável que a transparência de localidade não seja totalmente invisível a localização dos servidores. A gente pode permitir que o usuário escolha explicitamente qual servidor, em qual localidade ele quer acessar o servidor, por questões de desempenho, por exemplo. Às vezes a questão, por exemplo, da transparência de replicação, por questões de entendimento e saber por que está tendo uma qualidade maior ou menor, ou questões de custo, a gente também pode flexibilizar um pouquinho esse tipo de transparência. Né? Tá? Mas, de forma geral, essas transparências são bastante importantes e deve ser um objetivo também buscado ao projetar um sistema distribuído. O terceiro objetivo é tentar tornar o sistema distribuído aberto. O que seria um sistema aberto? O sistema aberto é um sistema que é facilmente integrado com outros sistemas. Tá? Então, se eu tenho um sistema, eu quero fazer com que ele facilmente converse com outros sistemas. Para fazer isso, geralmente eu vou adotar padrões comuns e interfaces bem definidas para fazer com que esses múltiplos sistemas consigam se comunicar. Eu vou querer, por exemplo, sistemas interoperáveis que, em conjunto, consigam operar conjuntamente, se comunicando através dessas interfaces bem definidas. Eu vou querer sistemas portáveis. Eu consigo pegar um sistema, por exemplo, que roda num provedor de nuvem e migrar ele para um outro provedor, facilmente mudar de um sistema para outro. Essa portabilidade é extremamente importante. Além de ter um sistema extensível, né, que é facilmente acoplado com outros sistemas para tornar e oferecer um sistema maior. Um exemplo muito que está muito popular hoje em dia são os chamados microserviços, e tem tudo a ver com o sistema distribuído aberto. Basicamente, microserviços são serviços pequenos, autocontidos, que oferecem uma funcionalidade pequena e mínima, mas totalmente autocontido com relação a banco de dados e o tipo de serviço que ele oferece. Esses microserviços, combinados com outros microserviços, vão oferecer um serviço maior, tá? Que em conjunto oferece um serviço final para o usuário. Mas esses microserviços, então, devem ser interoperáveis, porque juntos que vão oferecer um serviço final ao usuário. Tá? Também são extensíveis, porque é a partir da comunicação entre eles que esse serviço final vai ser atingido. E também é bastante reusável. Eu posso pegar esse microserviço e reusar ele em outros serviços diferentes, compostos com outros tipos de microserviços. Então, também é um objetivo bastante interessante para os sistemas. Por fim, um dos objetivos mais importantes dos sistemas distribuídos é a chamada escalabilidade. Tá? Então, o que seria a escalabilidade? O sistema escalável é aquele onde o desempenho do sistema ele não é afetado por alguns fatores que podem ocorrer ao longo do seu funcionamento, em algumas dimensões. Por exemplo, fatores na dimensão de tamanho. À medida que a quantidade de usuários ou a quantidade de demanda para aquele sistema aumenta, por exemplo, o sistema escalável é capaz de aumentar sua capacidade de recursos e manter o desempenho, né, do sistema, de forma que o sistema não seja denegrido. O desempenho do sistema vai continuar a se manter independente da quantidade de usuários que entram no sistema. Não quer dizer que com a mesma capacidade ele vai atender uma quantidade maior de usuários, mas a ideia é que essa relação seja próxima de uma relação linear. O que é que isso significa?
Se a quantidade de usuários, por exemplo, dobrar a demanda daquele sistema, se eu conseguir dobrar a quantidade de recursos ou a capacidade computacional do meu sistema, o sistema manteria o mesmo desempenho anterior. Então a questão é o sistema conseguir crescer a sua capacidade de forma proporcional ao aumento de usuários da demanda e o meu desempenho não ser afetado por isso. Tá? Um segundo tipo de escalabilidade é chamada escalabilidade geográfica. Né? Então, a ideia é que usuários e recursos, mesmo em localizações diferentes, ele tenham um desempenho muito similar ou parecido. Então, não importa se um usuário do meu sistema esteja no Brasil, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, o ideal é que o desempenho de acesso ao sistema seja muito parecido e o desempenho não seja degradado de acordo com a localidade. Claro que isso é um ponto que nem sempre é possível, porque existe a questão de latência da rede. Dependendo de onde está localizado o meu servidor, a distância do usuário pode afetar a experiência do usuário, o desempenho do usuário, mas deve-se ter um esforço para, por exemplo, distribuir servidores em localizações próximas dos usuários, independente da localização dele, para manter esse desempenho mais similar possível. Tá? O terceiro tipo de escalabilidade desejada é a escalabilidade administrativa, que abrange, no caso, diferentes organizações administrativas. Idealmente, o sistema deve ser escalável independente de onde ele roda. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter um sistema que roda num país, o ideal é que ele consiga escalar para outros países, e mesmo com regras diferentes de acesso, regras diferentes de segurança. Eu também posso ter sistemas que podem escalar em abrangências administrativas de diferentes provedores de cloud computing, por exemplo. O sistema que roda na Amazon, que tem as regras dele, pode rodar também no provedor da Google, com as suas regras. Então, sistemas multi-cloud, multi-país, também, idealmente, eu devo ter em vista esse tipo de escalabilidade também. Ok? Então, é isso que temos na nossa primeira aula. Até a próxima.